Minha família estava brincando. Eu não conseguia acreditar na pequena quantia que eles disseram. Meu telefone estava vibrando sem parar com ligações dos meus pais. Quando finalmente atendi, eles começaram a gritar antes mesmo que eu pudesse falar. No começo, eu não conseguia entender o que meu pai estava dizendo, me deixando totalmente confusa. Mais tarde, descobri que eles estavam furiosos com o dinheiro que eu supostamente estava enviando com a minha irmã. Eles alegaram que enviavam até 2.000 por mês enquanto pensavam que eu só contribuía com escassos R$ 880. Mas isso não era verdade. Eu estava enviando 2.000 por mês, assim como Marise. Eles insistiram que Marise, com sua carreira de modelo, ganhava mais que eu. Ela nos envia 2.000 por mês. Estamos tão decepcionados com você. Marise é tão atenciosa. Meu pai resmungou claramente chateado. Minha mãe se juntou ao meu pai e criticou meu estilo de vida. Você acha que está tudo bem viver sozinha, esbanjando seu dinheiro? Por que você não pode ser mais como sua irmã? Ela se importa tanto conosco. Ela suspirou profundamente. Sempre senti que eles favoreciam Marise. Ela era deslumbrante. Virando cabeças por onde passava, enquanto eu era frequentemente esquecida, as pessoas sempre nos comparavam, elogiando sua beleza e brincando sobre o quão simples eu parecia ao lado dela. Desde jovem estava claro para todos que Marise estava destinada ao sucesso em atuação ou modelagem, e meus pais a adoravam, sempre se certificando de que ela tinha as roupas mais novas e da moda, e a matriculando em qualquer aula que ela quisesse. Enquanto isso, eu me contentava com roupas simples e nenhuma aula. Marise cresceu mimada e arrogante, acreditando que o que era meu também era dela. Ela pegava minhas coisas sem pedir, e quando eu protestava, meus pais simplesmente me diziam: "Deixe pra lá. Amanda, ela é mais nova. Seja uma boa irmã mais velha." Eles rejeitavam meus sentimentos tão facilmente, sempre ficando do lado dela ao longo dos anos. Esse favoritismo só piorou na escola primária. Quando Marise decidiu que queria seu quarto, meus pais não hesitaram em me deslocar. Eles me mudaram para a sala de estar, justificando isso dizendo que eu não tinha muitos pertences e que havia espaço suficiente para eu dormir. A sala de estar onde eu dormia entre velhos retratos de família era meu novo quarto, me sentindo esquecida e desvalorizada. Eu sou Amanda, uma mulher de 21 anos que trabalha em uma empresa de processamento de alimentos e vive com o peso de ser a filha menos favorecida, enquanto minha deslumbrante irmã Marise, 6 anos mais nova, desfrutava dos holofotes e do carinho, que eu nunca senti de nossos pais, apesar do tratamento frio e das duras comparações. Continuei me apegando à memória dos meus avós, que sempre me estimaram muito enquanto crescia. Meu nome Amanda foi escolhido pelo meu avô durante a vibrante estação da primavera, quando as amendoeiras estavam florescendo. Ele adorava essas flores, e sua resiliência ressoava com ele. Quando criança, eu amava sentar em seu colo e ouvir suas palavras reconfortantes. Ele dizia: "Amanda, não importa o quão difícil as coisas fiquem, você sempre pode superar. Depois das dificuldades, a felicidade florescerá novamente, assim como uma calanchói na primavera." Essas palavras do meu avô voltavam para mim frequentemente, especialmente durante os tempos difíceis. Conforme fui crescendo, tornou-se evidente que meus pais tratavam a mim e minha irmã Marise muito diferente. Eu nunca me senti realmente em casa na minha própria casa, quando expressei meu sonho de me tornar uma médica e queria discutir a universidade. Meus pais imediatamente descartaram a ideia. "Não podemos pagar a universidade para você. Pense em sua irmã Marise. Precisamos economizar para o futuro." Eles insistiram, embora financeiramente éramos uma família comum. Meus sonhos foram deixados de lado para priorizar as aspirações de Marise. Depois do ensino médio, enquanto ela foi para uma universidade de prestígio, eu entrei à força no trabalho. Consegui um emprego em uma empresa de pequeno a médio porte, a algumas paradas de trem de casa. Eventualmente me mudei e aluguei um pequeno apartamento-estúdio perto do trabalho. Foi um alívio estar sozinha longe das constantes comparações e favoritismo em casa. Enquanto isso, Marise floresceu na universidade e logo foi descoberta por uma agência de talentos. Durante uma viagem de compras com alguns amigos, meus pais estavam nas nuvens falando constantemente sobre sua carreira de modelo. Um dia Marise me ligou, sua voz cheia de entusiasmo e gratidão disse: "Devemos tudo a mamãe e papai. Vamos começar a dar a eles 2.000 por mês para mostrar nossa gratidão." A quantia me chocou. 2.000 era muito dinheiro. E embora a modelagem possa pagar bem, eu estava ganhando apenas cerca de 2.900 por mês no meu trabalho.
Se eu concordasse, eu teria que cortar minhas despesas drasticamente, e mesmo assim eu precisaria encontrar uma renda extra. Relutantemente decidi aceitar um trabalho de fim de semana como ajudante em um canteiro de obras. O trabalho pagava bem, mas era fisicamente extenuante. Os verões eram escaldantes e os invernos extremamente frios. Muitas vezes eu pensei sobre desistir, mas apesar das dificuldades, continuei movida por uma mistura de lealdade familiar e o desejo de não me sentir inferior à minha irmã. No fundo, agarrei-me às palavras do meu avô, esperando que depois destes tempos difíceis a felicidade florescesse novamente para mim, tal como as amendoeiras na primavera. Apesar dos desafios de equilibrar um trabalho exigente e estudos de certificação com pouco sono, os meus colegas de trabalho demonstraram uma gentileza inesperada. Muitas vezes pagavam-me bebidas e comida, percebendo o esforço que eu estava fazendo tudo o que podia para poupar dinheiro, cortando refeições fora e outras despesas desnecessárias. Mas atingir os 2.000 mensais que prometi enviar para casa ainda era um desafio. Eu estava determinada a aumentar minha renda, e então decidi obter uma certificação profissional. Dediquei cada momento livre aos estudos. Os dias se confundiam em uma mistura acelerada de trabalho e aprendizado. Nesta agenda agitada, perdi várias ligações dos meus pais quando finalmente tive um momento para retornar à ligação. Fui recebida com muita raiva. Você é horrível! O que você acha de nós? Meu pai gritou assim que atendi, com a voz da minha mãe ecoando com uma concordância no fundo. Fiquei confusa e perguntei o que havia de errado. Você está falando sobre o dinheiro que eu envio? Eu não conseguia entender a raiva deles. Você sabe quanto Marisa envia? Ela está enviando 2.000 e você envia apenas 800. Você está zombando com a gente? Meu pai afirmar isso é algo impossível. Eu estou enviando 2.000 mensais. Eu respondi firmemente, chocada com suas alegações. Não minta. Marise ganha mais do que você com sua modelagem. Então ela é quem nos envia 2.000 por mês. Estou realmente decepcionado com você. Marise é tão inteligente. Meu pai continuou com seu tom cheio de decepção. Minha mãe entrou na conversa criticando meu estilo de vida e me acusando de não me importar com a família. Fiquei pasma e dominado pela tristeza, incapaz de articular uma resposta. Então me ocorreu que houve um grande mal-entendido. Anteriormente, Marise sugeriu que mantivéssemos nossas contribuições. Anônimo sob o pseudônimo Arco-Íris, na época. Eu não percebi que o nome artístico de Marise era Chuva, e descobri que as transações de 800 foram registradas erroneamente sob meu nome Amanda, enquanto Marise foi creditado com as contribuições de 2.000. Antes que eu pudesse explicar a confusão, meus pais disseram que não precisavam dos meus R$ 800 de zombaria e desligaram. Eu senti uma mistura de raiva e traição em relação a Marise por não esclarecer nosso acordo, que me deixou sem dormir e cheio de confusão. Sem saber se deveria continuar enviando dinheiro, decidi procurar conselho da minha amiga do colégio, Sandra, que trabalhava em uma empresa de consultoria. Sandra era conhecida por sua capacidade e confiabilidade, e ela sempre dava conselhos justos. Sandra ficou surpresa quando eu pedi um encontro repentino. O que aconteceu? Ela perguntou, percebendo minha expressão angustiada, enquanto nos encontrávamos para almoçar. Eu me abri sobre a situação familiar, explicando o mal-entendido sobre o dinheiro, depois de ouvir minha história. Sandra respondeu pensativamente. Seus pais estão com dificuldades financeiras. Ela também ficou chocada com a quantia de 2.000 e mencionou que parece que eles têm altas dívidas. Enquanto continuamos a conversar, Sandra me ajudou a considerar diferentes perspectivas e possibilidades, me oferecendo um valioso ponto de vista sobre uma situação emocionalmente carregada. Quando minha irmã Marise sugeriu pela primeira vez que enviássemos dinheiro para nossos pais como um símbolo de nossa gratidão, conversei sobre isso com Sandra durante todo o almoço, e ela pareceu surpresa e me ofereceu uma perspectiva reconfortante. Ela diz que é dinheiro gasto com vocês. 2. Mas você nem foi para a universidade, certo? Seu pai ainda está trabalhando também. Não há necessidade de enviar 2.000 por mês. É inimaginável que eles de repente precisem de tanto dinheiro quando eles estavam vivendo muito bem até agora. As palavras faziam muito sentido, especialmente quando ela apontou que se meus pais achavam que minha contribuição era apenas de 800, talvez eu devesse seguir a dica deles e parar os pagamentos. Você é muito gentil, Amanda. Você não deveria se deixar levar, Sandra aconselhou. E suas palavras me tocaram. Eu decidi não ser tão facilmente influenciada pela pressão da família. 3 meses depois, meu telefone tocou incessantemente. Era Marise, claramente brava. Ela disse: "Por que você não atendeu o telefone? Amanhã toda eu te ligo. E por que você parou de enviar dinheiro por conta própria? O que você estava pensando?" Amanda?
Ela demonstrou toda a sua frustração, evidentemente oprimida pelos seus próprios desafios de vida e lutas financeiras. Eu senti o peso de suas acusações. Eu tinha aprendido com Sandra que as chamadas contribuições financeiras de Marise eram mais sobre manter seu orgulho e os hábitos extravagantes de nossos pais do que necessidade. Sandra, que também era conhecida de um amigo meu, estava discretamente reunindo informações para mim. Ela descobriu que Marise frequentemente esbanjava em roupas e cosméticos, reclamando com suas amigas. Minha irmã mais velha é minha fonte de renda, então eu dependo do dinheiro dela ultimamente. Tenho lutado porque não tenho dinheiro. Para minha irmã, talvez eu tenha que cortar gastos com tratamentos faciais e cosméticos por um tempo. Também veio à tona que minha mãe estava se entregando a marcas de luxo, e meu pai não estava trabalhando, mas apostando, apoiando seus estilos de vida ostensivo, com meu dinheiro arduamente ganho. E parecia absurdo. Você acha que eu não sei? Papai está trabalhando, então meu dinheiro não é necessário, certo? Eu os confrontei mais tarde. Meus pais me procuraram depois que os pagamentos mensais de 2.000 pararam. Eles finalmente conversaram com Marise, que, entre lágrimas, admitiu que não estava ganhando tanto quanto dizia e que era um fardo para sua agência de modelos. Apesar de sua aparência fofa, ela não tinha talento para cantar ou dançar, o que atrapalhou seu sucesso na indústria do entretenimento. Seus shows de modelo eram esporádicos e mal pagos, muitas vezes para catálogos. Quer. A verdade sobre sua situação levou a uma mudança brusca nas atitudes dos meus pais. Temos sido rigorosos com você. Não se preocupe e continue enviando dinheiro como antes. Eles disseram sem pedir desculpas e ainda exigiram os 3 meses de pagamentos que eu havia retido. A audácia deles me surpreendeu. Eles até acrescentaram que nos preparamos para 3 meses, então, por favor, deposite quando puder. Você é importante. Afinal, a ganância implacável deles me levou a questioná-los mais sobre sua situação financeira. Algo estava me incomodando. Ouvi de Marise que havia alguma dívida. Isso é verdade? Perguntei buscando esclarecimentos sobre os assuntos financeiros da família. E a conversa revelou as profundas discrepâncias entre o que eu fui levado a acreditar e a realidade do cenário financeiro e moral da minha família. Ficou claro que eu precisava tomar decisões baseadas não apenas na obrigação familiar, mas em uma avaliação justa das necessidades reais e da verdade por trás de um pedido de dinheiro. Mas meu pai afirmou com segurança que as alegações de Marise sobre terem dívidas eram simplesmente falsas. Só precisamos de um pouco mais para fazer compras. Minha mãe acrescentou casualmente, pois acreditava que o salário do meu pai era suficiente. E era evidente que eles estavam se saindo bem financeiramente sem precisar de nenhuma contribuição minha. Então eu questionei, me sentindo cada vez mais frustrada com a situação, e meu pai retrucou bruscamente: "É assim que você fala com seus próprios pais? Eu não criei uma filha para agir assim." Amanda, minha mãe concordou. Não precisamos de uma filha como você, se você vai ser assim. Então eles ameaçaram usar as economias que meu avô havia deixado especificamente para mim, dizendo: "Nós usaremos as economias do seu avô para você, e agora você não faz mais parte desta família." Eles expressaram sua disposição de cortar laços, e foi isso o que me deixou profundamente chocada e magoada. Depois que eles foram embora, eu desmoronei, me sentindo totalmente descartável e questionando meu valor para minha própria família. 3 meses de silêncio se passaram antes que minha campainha tocasse. Inesperadamente parados, lá estavam meus pais e Marise. Eu hesitei, mas abri a porta intrigada com suas aparências desgastadas e cansadas, que contrastavam fortemente com minha situação melhorada desde a última vez que me viram. Eu tenho trabalhado duro estudando sem parar para obter uma certificação de consultora de pequenas empresas, o que aumentou significativamente meu salário. Sandra também me ajudou a conseguir um novo emprego, onde agora eu era uma líder de equipe, desfrutando de uma vida profissional gratificante e até mesmo considerando me mudar para mais perto do trabalho, para um apartamento melhor. Meus pais e Marise perguntaram quase acusatoriamente, notando minhas roupas mais bonitas e aparência mais saudável: "Antes de você se entregar a tais luxos, nos dê algum dinheiro." Eles exigiram, implorando por ajuda financeira, como se tivessem direito a ela. Eles pareciam desesperados, mas sem pedir desculpas por suas demandas diretas. Eu já estava enojada com suas atitudes. Eu os confrontei, com a renda do pai e a sua Marise. Você pode viver confortavelmente. O que realmente está acontecendo? Eu desafiei Marise. As lágrimas brotaram. Ela revelou suas lutas contínuas na indústria da moda, que eram muito mais duras do que ela havia deixado transparecer.
Ela havia sido descoberta por outra agência e decidiu investir uma quantia significativa para se juntar, acreditando que isso daria um pontapé inicial em sua carreira de atriz. Mas, infelizmente, acabou sendo uma farsa e a agência desapareceu com seu dinheiro, não deixando rastros. Conversamos mais um pouco e ela foi embora. Alguns minutos depois, alguém de uma empresa de financiamento ao consumidor apareceu na minha porta perguntando se eu era parente deles, pois eles haviam rastreado meu endereço. E descobri que minha família havia emprestado uma grande quantia esperando que a carreira de Marise melhorasse rapidamente. Além disso, Marise estava gastando muito em casas noturnas para aliviar o estresse, piorando seus problemas financeiros. Fiquei surpresa com seu comportamento imprudente e irresponsabilidade total quando o agente financeiro perguntou se eu era da família. Afirmei firmemente que não conhecia essas pessoas. Não tenho nada a ver com eles. Foi uma resposta dura, mas necessária para me proteger das consequências de suas ações. Este momento marcou uma ruptura definitiva, não apenas emocional, mas legalmente, dos padrões destrutivos da minha família após os eventos tumultuados. Meus pais se viram entrando com pedido de falência. Suas dívidas foram quitadas, mas, como consequência, eles tiveram que vender a casa da nossa família e se mudar para uma modesta casinha. Apesar de tudo, ambos conseguiram encontrar empregos. Por meio de uma agência de empregos temporários, e, ironicamente, meu pai acabou trabalhando no canteiro de obras onde eu trabalhava meio período. No primeiro dia, ele foi recebido com: "Ô velho, vem cá, me ajude!" Olha, aqui costumava ter uma jovem muito boa um tempo atrás, mas ela saiu. Ela trabalhou duro para enviar dinheiro para os pais dela. Eu adoraria ver os rostos dos pais que fizeram sua filha trabalhar aqui. Nesse momento, a expressão do meu pai endureceu ao ouvir isso. Enquanto isso, Marise, tendo abandonado suas aspirações de modelo, tentou a sorte na cena da vida noturna, e infelizmente seus traços egocêntricos não caíram bem com clientes, e ela foi rapidamente dispensada de vários clubes, mas ela foi sobrevivendo com os ganhos de um pequeno bar. Seu estilo de vida levou a mudanças perceptíveis em sua aparência. Seus dias de modelo pareciam distantes, quase memórias inacreditáveis. Uma modelo. Quem você está enganando? Olhe no espelho. Eles zombavam. E quanto a mim, eu cortei os laços com minha família e me concentrei em construir minha própria vida. 6 anos depois, eu me vi no casamento de Sandra, realizado em uma capela no Nordeste, com vista para o mar. O vasto azul se estendia diante de nós, e a atmosfera estava carregada com uma sensação de novos começos. Ao lado de Sandra estava seu marido radiante de orgulho. Sandra, que estava se concentrando em sua carreira, inesperadamente se apaixonou por um colega. Durante o casamento, ela se inclinou para mim e disse com um sorriso radiante: "Amanda, você também deve encarar seus sentimentos. Eu consigo tudo o que quero sozinha e rapidamente descarto o que não preciso." Nesse momento, seu marido entrou na conversa brincando: "Não me jogue fora." Ok. O casamento de Sandra foi uma celebração da liberdade, a liberdade que ela me ajudou a encontrar. Eu expressei minha sincera gratidão. "Sandra, seja feliz. Eu sou muito grata a você." Foi uma ocasião muito alegre, e conforme as festividades chegavam ao fim, Sandra me apresentou a um amigo deles, Elias. Ele dirigia um escritório de arquitetura. "Eu queria apresentar Elias a você, Amanda. Seus gostos e suas personalidades são quase as mesmas." Sandra brincou, provocando risadas. Entre nós, Elias e eu nos conectamos instantaneamente e decidimos fazer uma refeição juntos. Enquanto conversávamos e ríamos, eu senti uma sensação de esperança e entusiasmo florescem dentro de mim, assim como o calanchoe que meu avô tanto amava. Eu segui em frente, planejei abraçar tanto o trabalho quanto o amor, determinada a viver a vida ao máximo. "E vovô, por favor, continue cuidando de mim lá de cima. Vou me certificar de florescer completamente." Sussurrei para mim mesmo com um sorriso se espalhando pelo meu rosto enquanto eu olhava para o futuro.